Portiolli, como é que você descobriu que você era comunicador? Cara, uma história muito interessante. Eu fui expulso da escola e na minha cidade não tinha rádio. Eu morava numa cidadezinha muito pequena, chamada Ponta Porã. E eu fui expulso da escola e tive que ir para Curitiba. Eu, antes de falar para meu pai... Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, é. E meu pai nunca soube que eu fui expulso da escola. O que ele soube é que um filho muito dedicado pediu a ele para mudar de escola e que queria estudar numa escola grande, numa cidade grande. Eu nunca contei para meu pai que eu fui expulso. E quando eu fui pegar a minha transferência da escola, a diretora disse para mim... Foi a primeira porrada que eu levei na vida. Eu era o cara mais bagunceiro da escola, ela pegou, me entregou o papel e disse assim para mim: não aceitamos retorno de vagabundo. Eu não pude nem chorar pro meu pai falar, porque ele não sabia que estava sendo expulso. Eu falei que eu tenho 11 irmãos, 7 irmãs, estavam quase todos em Curitiba, meu pai pagando estudo para eles. Eu falei, eu quero morar em Curitiba com os meus irmãos e estudar lá. Peguei minha transferência e fui para Curitiba. Quando eu cheguei lá, me matricularam numa escola positivo. Aí, quando fizeram as contas, eu tinha que tirar tudo 9 e 10 para passar. Aí eu descobri que eu não conseguia ler. Eu lia e não entendia. Dislexia. Eu não sabia. Isso não foi diagnosticado naquela época, na minha vida, não foi. O que eu comecei a fazer? Tinha um radinho 2.000 em casa. Eu comecei a gravar as matérias e ouvir. Então eu gravava e ouvia, gravava e ouvia. Eu, com 13 anos de idade já, imitava todo mundo, todos os personagens de quadrinhos. Eu não sabia que isso era um dom, que era um talento, mas era a atração da família. Então eu gravava e ouvia, gravava e um dia, eu ouvia, e um belo dia... Tá o quê? Ah, tá gravando, pessoal, que isso aí é bom, isso é bom. E aí, Meta... Ei, Meta, stop. Aí, um belo dia, imitei um locutor. Porque eu fazia imitações. Como não tinha rádio na minha cidade, eu ouvia as FMs de Curitiba e imitei um locutor. E aí eu comecei a fazer imitações de locutores naquele radinho. Eu estudava e gravava, estudava e gravava. Eu cheguei a gravar, Pablo, assim, durante anos, 8 fitas cassetes por dia imitando os locutores. Aí tinha aquela história do vagabundo, que a diretora falou, e teve uma outra história que mexeu comigo, um dia numa festa de família, no final do ano, eu falei para a família, eu vou ser locutor. Né? Eu era novinho, eu tinha 16, 17 anos, aí a família, que locutor, com essa voz vai ser locutor e tal. E eu lembro que eu fui embora chorando do restaurante. Quantos anos? Eu tinha 17 anos. E depois que eu estudei esse ano com rádio, eu consegui dar a resposta para a diretora, eu passei em engenharia civil, fui fazer engenharia civil, fui o único aluno que passou numa faculdade boa. E locutor, quando a família falou, daquela brincadeira de família, aquele bullying que é normal, né? Eu comecei a visitar as rádios de Curitiba. Eu fui em todas as rádios de Curitiba e virei persona não grata. Por quê? Eu entrava na rádio, aquele menininho, e o diretor deixava eu ver o locutor trabalhando. Quando eu vi o cara trabalhar, não sei se vocês já viram o rádio como que é DJ, o cara trabalha, opera e faz tudo e tal. Eu ficava perguntando muito, o que você fez agora? Por que você fez isso? Por que fez aquilo? Eu atrapalhava o cara. Então, as rádios, muitas rádios, me colocaram como persona não grata. Não pode entrar. Não pode entrar, esse cara é chato demais. Eu era piolho de rádio. Eu virava Curitiba de ônibus para ir visitar as rádios. Me apaixonei pelo rádio. O que eu fiz quando eu percebi que eu não ia conseguir? Eu baixei um pouco a bola, eu fui numa das rádios mais simples de Curitiba, que era uma rádio que tinha programa de igreja. Cheguei lá para a moça e falei, vocês estão precisando do que aqui na rádio? Ela falou para mim, de telefonista. Telefonista. Eu falei, achou a melhor do bairro. Sou eu. E eu peguei essa vaga. Brabo. E eu peguei essa vaga, então eu anotava pedidos de música. O pessoal ligava, que música você ouvia? Eu passava pro locutor. Aí eu fazia transferência de chamada. Eu passava pro dono da rádio, né? E quando eu passava para ele, dava engrossada na voz. Tudo bem, seu Davi? Uma ligação pro senhor. Ele falava, você tem uma voz boa. Eu falava, muito obrigado. Ele não sabia disso. E eu fiz amizade com o dono da rádio e ele me deu uma oportunidade. Ele falou, cara, você quer fazer locução? Eu falei, eu quero. Ele falou, você tem uma oportunidade comigo. Ele falou, vem fazer o Jornal da Madrugada. Curitiba. Eu falei, hoje eu tenho uma grande oportunidade. Eu peguei, levantei bem cedo, era 4 da manhã, saí de casa a pé, indo para a rádio. Eu falei, hoje eu tenho uma oportunidade. E foi esfriando aquele frio de Curitiba. Quando eu cheguei perto da rádio, eu falei, hoje eu tenho uma chance.